E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Bom, vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Entidades e muito tormento eram enviados para minha casa. Gente do céu! Vamos lá então. É um relato longo, já vou avisando, é longo, então vamos lá. Olá, Ana, olá, assombrados, tudo certinho com vocês? Eu agora estou muito bem, mas já passei por maus bocados. Hoje eu trago uma experiência minha com uma antiga casa que morei. Preparados? Pois segue o relato. Desde já aviso que o relato vai ser grande, porque são muitos acontecimentos e até chegar na parte que realmente interessa, muita água vai rolar. Então já peço perdão, mas eu gosto de deixar tudo às claras. Perdoe os erros de ortografia, revisei umas 2 vezes antes de enviar, mas pode ter passado despercebidos alguns errinhos. Vamos lá. Ana e Assombrados. Citarei alguns poucos nomes nos relatos, mas serão todos fictícios. Até o meu, ok? Ok, obrigada. Eu sou a Roberta, ou Fulana, é nome fake, tá? Tenho 27 anos, e isso se passou no final de 2018, quando eu e meu namorado, que aqui vou chamar carinhosamente de Amado, estávamos à procura de uma casinha para morarmos. Queríamos muito o nosso cantinho e, devido a uma variedade de fatores, a gente precisou morar junto. Queríamos encontrar uma casa que fosse próxima à nossa faculdade, já que era o local em que eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo, e também era onde o meu amado trabalhava como professor. Pois bem, procuramos por dias por um lugar bacana, mas sem sucesso. Até que um dia, navegando pelo Facebook, vi o anúncio num feirão de várias casas de uma mesma locatária. E uma delas ficava 2 ruas atrás da minha universidade. Gente do céu, saltitei como uma perereca alegre. Vi as fotos da casa e logo me apaixonei. Na descrição das fotos também tinha o valor do aluguel, que era muito bom, por sinal. Bom até demais. E pelo tamanho da casa, eu cheguei até a estranhar. Falei, gente, a casa dessa nesse precinho é minha. Fui correndo mandar as fotos pro Amado e ver o que ele achava. E ele também gostou. Logo tratamos de entrar em contato com a locatária, que chamarei aqui de Dona Elvira, para obtermos mais informações. Falamos com ela via WhatsApp e marcamos uma visita à casa naquele mesmo dia, no fim da tarde. E assim foi feito. Eu e o Amado fomos lá, olhamos toda a casa, adoramos muito. O terreno da casa era bem grande e a casa ficava bem no meio do grande terreno. O quintal era grande também, tinha muitas árvores frutíferas, algumas bananeiras, um cajueiro e até uma palmeira de açaí. E eu, que até aquele dia nunca tinha visto um pé de açaí, fiquei piradinha da Silva. Já queria me mudar no mesmo dia. Apesar do terreno grande, a casa em si era pequena. Possuía uma sala-cozinha, 2 quartos, sendo um semi-suíte, mas eu achei ótimo. Para 2 pessoas, ela estava mais do que suficiente. A localização era muito boa e o aluguel estava bem barato até. Eu estranhei, mas não questionei. Tratamos de acertar tudo e no dia seguinte já iríamos começar a fazer a mudança. Como eu e o Amado não possuíamos muitas coisas, não tivemos muito trabalho. Me senti realizada. Tinha achado o meu cantinho sossegado. Era perto da minha universidade e o aluguel ainda era barato. Show de bola! Tudo perfeito, né? Só que não. Só que não mesmo. Agora eu vou começar o relato de verdade. Gente, logo no primeiro dia, morando na minha casinha charmosa, eu não tive paz. Eu nunca tive experiências com o sobrenatural até aquele primeiro dia morando lá. Ao me mudar para lá, eu conheci muitas coisas das quais jamais imaginei serem possíveis existir. Segue o primeiro fato da primeira noite morando lá. Eu estava no quarto, aquele que eu disse ser semi-suíte, deitada na cama, comendo algumas porcarias e assistindo TV.
e o meu amado se encontrava na mesinha da sala preparando as aulas dele. Até que, deitada na cama, peguei no sono. Adormeci ali com a TV ligada. Acordei cerca de 40 minutos depois com o barulho do chuveiro ligado. Olhei para o banheiro que ficava dentro do quarto e vi a porta semi-aberta, a luz acesa e o som da água caindo. Pensei, deve ser o amado tomando banho. Um detalhe curioso é que o som era da água caindo no chão o tempo todo. Não parecia como se alguém estivesse embaixo do chuveiro, sabe? A gente sabe quando a água do chuveiro cai direto no chão, né? Só que até então eu não achei estranho. Pensei que o amado poderia estar se barbeando ou fazendo o número 2 enquanto deixava a água ligada, sei lá. Enfim, eu só ignorei e não fui conferir. Fui direto até a cozinha pegar um pouco d'água. E eis o susto que tomo quando eu chego lá e me deparo com o amado na mesa da sala, ainda fazendo as aulas dele como antes. E eu perguntei intrigada, amado, tu não estava tomando banho ali, não? E ele me olhou com cara de paisagem, sem entender o que eu dizia, e foi logo dizendo que não, que ele achou que quem estava tomando banho era eu, porque ele também ouviu o chuveiro ligado. E eu disse a ele que eu tinha pegado no sono e acordei com o barulho da água caindo. Ficamos intrigados, pois ele disse que, da hora que ficou fazendo aulas, só se levantou para beber água. Não entrou no quarto, nem foi ao banheiro. E eu também não entrei lá, eu adormeci, como eu disse. Enfim, pelo cansaço do nosso dia, com a mudança e outras coisas, resolvemos ignorar. Eu acho que estávamos exaustos demais para se importar com aquilo e, como eu disse, eu era cética, pois nunca tive experiência com nada anormal. Meu amado é outro que também não é ligado nessas coisas. Inclusive, ele era agnóstico e só acreditava no que via. Então, sendo assim, fui lá, desliguei a luz e o chuveiro e logo em seguida voltei a dormir. Quando foi por volta das 4 da manhã, acordei novamente com barulho de água caindo, gente do céu, de novo. Eu conto isso sorrindo porque na hora eu fiquei com uma mistura de medo e de raiva. O chuveiro estava ligado de novo e a luz do banheiro acesa. Ai, hello, a água tá cara, né, gente? A luz também, me poupe. Olhei pro lado e o amado dormia pesado. Cutuquei ele até que ele acordou e questionei se ele tinha deixado a água ligada e a luz acesa. Ele, meio atordoado de sono, disse que não. Que depois de terminar as coisas dele, ele só deitou e dormiu. Ali eu comecei a ficar intrigada de verdade. 2 vezes na mesma noite? Sem condições. Desliguei tudo na força do ódio e voltei a dormir. Mas ainda fiquei pensando nisso. Eu ia falar sobre isso com a dona Elvira, para saber se tinha algum problema no chuveiro ou algo do tipo, né? No dia seguinte tivemos nossas rotinas normalmente, eu trabalhando e estudando e o amado também. Passamos o dia inteiro fora de casa e quando retornamos à noite, percebemos que a casa parecia diferente. Notei algumas coisas fora do lugar. A nossa cama estava um pouco bagunçada e não estava assim quando a gente saiu. Logo eu sou a doida da limpeza e da arrumação, ok? Percebi que no quintal da casa, como eu mencionei antes, tinha um cajueiro. Notei que debaixo do pé tinha muitos frutos no chão, mas não pareciam como se eles tivessem caído sozinhos. Sabe quando amadurece e cai sozinho? Não era assim que estavam. Pareciam arrancados e deixados ali mesmo. Alguns frutos estavam espalhados pelo quintal inteiro, como se alguém tivesse espalhado eles. Alguns, inclusive, caíram a ponto de manchar os lençóis, roupas e colchas de cama que estavam estendidas no varal. E não sei se alguém sabe, mas caju tem noda. E quando pega em tecido, só Jesus na causa. Fiquei muito chateada, porque as roupas ficavam distantes do cajueiro. Aquilo parecia trabalho manual, como se alguém tivesse pego os frutos e passado nas roupas. Gente do céu, que dor de cabeça! Mas tentei lavar tudo e seguir, mesmo achando aquilo muito esquisito. No outro dia, contatei a locatária, a dona Elvira, para conversar com ela sobre a questão do chuveiro, né? Perguntei se ela sabia de algo sobre, algum mau funcionamento e tal, e ela disse que não. Inclusive me olhou um pouco estranho, mas disse que não havia nada de errado com o chuveiro que fosse do conhecimento dela.
Achei muito estranho quando eu falei com ela, porque ela não parecia surpresa, mas disse que ia pedir para alguém dar uma olhada e não me deu muita conversa. Detalhe, ela morava ao lado da minha casa, então sempre que eu precisava eu ia até a casa dela ali do lado. Na madrugada, enquanto dormíamos, o Amado me disse que ficou na sala fazendo as coisas dele, das aulas, e escutou panelas caindo no chão. Como nossa casa tinha uma sala-cozinha, dividida apenas por um balcão, ele estava sentado na mesa, de costas para a cozinha. Levou o maior susto com as panelas caindo. E vocês pensam que era só o barulho? Não, elas caíram mesmo no chão. Ele se virou e realmente as panelas que se encontravam na parte de cima do armário estavam todas ali caídas. Qual a explicação? Vento? Nem pensar. A casa toda fechada, gente. Como pode? Ele disse ter ficado intrigado. E para alguém que era agnóstico e cético, ele ficou até que bem assustado. Então ele catou tudo, botou no lugar de antes e resolveu ir dormir. Ao acordar, ele então me contou o que se passou na noite anterior. E eu, obviamente, fiquei mais intrigada ainda. Os próximos dias que se seguiram também aconteciam coisas sem explicações. Do tipo de coisas aparecerem em lugares diferentes de onde estavam antes, mais panelas caindo no chão, passarinhos, ratos e gatos que apareciam mortos no quintal, as frutas das árvores que caíam aos montes sem explicação. Parece que as coisas foram evoluindo gradativamente no decorrer dos dias que se seguiam, iam aumentando, sabe? Até que em um sábado, que eu e o Amado não trabalhávamos, eu levantei cedo e fui varrer a calçada de casa. Aproveitei para dar um grau ali na entrada, já que tinha um pouco de mato crescendo, e alguns lixos caídos da lixeira que ficava na porta, e enquanto eu varria e lavava a calçada, apareceu um senhor, vizinho ali das redondezas, que me cumprimentou todo simpático, mas me olhava desconfiado o tempo todo. Olhava para minha casa atrás de mim com um olhar esquisito e logo tratou de perguntar se eu era nova ali. E eu disse que sim. Jogamos um pouco de conversa fora, falei um pouco de mim, ele falou coisas aleatórias e logo foi se despedindo, dizendo que ele e a esposa dele vendiam um café da manhã, umas 5 casas depois da minha. Pediu para eu dar uma passada lá para provar as coisas. E eu, simpática, disse que eu iria sim. Dito e feito, na manhã seguinte de domingo eu fui lá na casa do senhorzinho comprar o nosso café da manhã. Ele e a esposa, que vou chamá-los aqui de Dona Vera e seu Jackson. Eles vendiam uma variedade de café da manhã na própria porta de casa e lá possuíam algumas cadeiras colocadas para os clientes e algumas pessoas ali das redondezas iam pela manhã comprar ou tomar um café por lá mesmo. Eu fui até lá com a intenção de ir e voltar para casa. Aí cheguei lá, cumprimentei a todos. A Dona Vera foi muito atenciosa, me vendeu o café e pediu para eu sentar lá na mesa para bater um papo. Ela parecia estranhamente curiosa a meu respeito e também me olhava igual o marido dela, desconfiada ao que parecia. Eu achava estranho, mas me sentei por lá e ela começou a perguntar de onde eu era, o que eu fazia, se eu tinha alugado aquela casa por indicação e tal e tal. E eu disse que eu tinha visto um anúncio e tinha gostado da localização. Enfim, ela disse que as pessoas não costumavam ficar muito tempo naquela casa que eu morava e eu perguntei por quê. Ela disse que na casa tinha coisas inexplicáveis e eu não entendi de primeira. Como eu sou um pouco cética e nunca tinha passado por situações assim, perguntei do que ela estava falando e ela foi dizendo que todos os moradores que passaram por ali não ficavam mais de 1 mês naquela casa, porque não aguentavam o que acontecia. Isso aguçou minha curiosidade de um tanto, porque eu meio que estava me identificando, né? Na minha casa estava cheio de coisa estranha e sem explicação acontecendo. Apesar de ter iniciado a conversa, a Dona Vera não me deu muita informação. Só disse que eu também não duraria muito ali, pois logo eu iria me cansar como os outros inquilinos. Gente, eu fiquei de cara, mas eu ia pagar para ver, pois eu não tinha intenção de me mudar não, apesar dos pesares, o que foi uma péssima ideia, né?
pois morar naquela casa, mesmo que por pouco tempo, me custou caro demais. Pois enquanto estive lá, eu vivia doente, sem energia, fraca, sem ânimo algum. O mesmo se passava com o amado. Nosso dinheiro começou a não render para mais nada, e olha que ganhávamos relativamente bem. Ele como professor contratado e eu como auxiliar de biblioteca na mesma faculdade. Fora que eu ainda fazia uns bicos por fora, corrigindo trabalhos acadêmicos, monografias, e eu possuía uma lojinha virtual em que revendia algumas coisas como roupas íntimas, perfumes, semijoias, etc. E dessa loja eu tirava um bom dinheiro, que por vezes chegava até a ser maior que o salário que eu recebia na faculdade. Então era para a gente se virar muito bem com essas rendas, porém não sabíamos como o dinheiro não rendia daquela forma, sendo que não tínhamos tantos gastos assim. No começo vivíamos super bem, mas depois de um tempo as coisas foram apertando. No início tínhamos o suficiente para pagar aluguel, arcar com as despesas e ainda viver bem, sem aperto algum. Mas de repente o dinheiro mal dava. Era como se sumisse, pois faltava até para o básico. Além disso, a gente não tinha paz de madrugada. Por vezes, sem mentira alguma, éramos acordados com o som de tambor tocando dentro de casa. Quando saíamos do quarto para verificar, o som cessava. Mas era só voltar para o quarto que começava de novo. Às vezes ficávamos sem dormir por conta disso. Era realmente incômodo. Quando não era o tal do som de tambor, ouvíamos vozes altas ou pessoas cantando músicas difíceis de decifrar. Parecia outro idioma, algo como latim, não sei ao certo. Mas igual ao som do tambor, Mas era igual ao som do tambor. Era só a gente sair do quarto e o barulho também cessava. Ai, parecia até birra. Também ocorria como se fossem várias pessoas correndo dentro de casa. Latidos que pareciam estar dentro de casa também. E nem tínhamos cachorro nessa época. Os vizinhos dos lados também não tinham. Então não tinha justificativa aquele cachorro latindo dentro de casa. No ápice dos acontecimentos estranhos, eis que também, durante a madrugada, fui acordada novamente por mais um barulho incômodo. Dessa vez era o som de pratos de vidro sendo mexidos. E mesmo morrendo de medo, mas revoltada ao mesmo tempo, acordei o amado, para que ele fosse comigo até a cozinha verificar o que era. Ele, com a lanterna do celular, saiu primeiro do quarto e começou a iluminar o ambiente lá fora. Gente, pensa num susto. O maior que eu já tive na minha vida. Eu nem tenho vergonha de dizer que eu me urinei toda nesse dia. Quando o amado apontou a lanterna em direção à nossa mesa, gente do céu, socorro, eu tô rindo de nervoso agora. Tinha um senhor negro, vestido numa roupa bege e usando um chapéu de palha, sentado na mesa, com vários pratos meus de vidro na mão, como se estivesse limpando os pratos e os admirando ao mesmo tempo. Algo muito bizarro! Então meu esposo, corajoso como é, ainda falou com o homem, falando assim: "Oi, quem é o senhor? O que quer aqui?" E o homem parou, ficou olhando para o nada e então virou a cabeça lentamente para nós, sem dizer nada, sem expressão no rosto. Os olhos dele, conforme a luz da lanterna o iluminava, pareciam aqueles olhos de gato no escuro, sabe? Que ficam parecendo duas lanterninhas pequenas. Gente do céu, que aflição! O senhor continuou olhando para nós, parado, com os meus pratos na mão, sem dizer nada. E então o amado foi saindo devagarzinho do quarto e eu falando... ele foi saindo devagarzinho do quarto, indo em direção ao homem, eu acho, né? E eu falando para ele não ir, mas ele foi assim mesmo. E enquanto dava passos lentos e inseguros, foi tateando a parede e acendeu a luz da sala-cozinha. E o homem simplesmente desapareceu como fumaça, deixando só os meus pratos lá. E foi nessa hora que eu me mijei inteira, gente. Mijei mesmo, gente. Mijei. E desatei a chorar igual criança. Eu chorava tanto que me faltava o ar. O amado, morrendo de medo ainda, me consolou e voltamos para o quarto. É claro que nem dormimos mais.
Ficamos a noite toda conversando sobre nos mudarmos de lá. Eu assustada pelo que tinha acontecido e triste pela ideia de sair da casa que eu tanto tinha gostado. Combinamos que no dia seguinte iríamos procurar uma outra casa, mas ainda queríamos uma casa nas redondezas da nossa faculdade. E aí ficamos mais preocupados ainda com a possibilidade de não encontrarmos outra tão boa e tão barata como aquela que morávamos. Decidimos ficar na casa, até acharmos outra. E olha, a busca foi complicada. Não conseguíamos achar uma boa casa e eu já estava tão desgastada de morar ali. Eu vivia em alerta, em pânico. E durante a noite, eu que tinha um sono de pedra, eu não conseguia mais dormir direito, pois sempre achava que estava sendo vigiada, ou que outro evento esquisito ia ocorrer nas madrugadas. Era tenso demais. E como eu não dormia direito, eu vivia cansada, eu não aproveitava bem os dias, eu trabalhava e estudava mal. Fora que mesmo quando eu conseguia dormir bem, eu ainda me sentia cansada. Parecia que eu estava sendo sugada. Depois desse acontecimento, outras coisas ocorreram. Uma em especial que eu quero relatar aqui aconteceu durante uma tarde em que eu estava sozinha em casa. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui, gente. Ok. Tá, voltando. Aconteceu numa tarde que eu estava sozinha em casa. Dessa vez eu estava limpando o chão e notei que conforme eu ia passando o rodo com um pano no chão, iam aparecendo pegadas grandes, tipo como pegadas de cachorro, sabe? Fiquei muito apavorada. Quanto mais eu passava o pano, mais pegadas iam aparecendo no rastro molhado que o rodo deixava. E como eu bem disse anteriormente, não tínhamos cachorro. Até que as pegadas pararam de aparecer. Porém, ouvi um rosnado alto atrás de mim. Mas, gente, pensa num susto. Eu já estava chorando de novo de medo. Quando me viro, vejo correndo de um quarto para o outro um cachorrão preto enorme, sem brincadeira. Eu acho que a pata dele era maior do que o meu rosto. Os quartos em questão ficavam um de frente para o outro, cerca de 1,40 m de distância aproximadamente, e foi desses quartos que ele entrou e saiu. Como a distância era curta, ele passou muito rápido, mas deu para ver bem que se tratava de um cão. Eu, no desespero, com medo dele sair e me atacar, apenas catei o celular do sofá e corri para o banheiro, trancando as duas portas, tanto a que dava para a sala e a que dava para o meu quarto. Pois como o meu quarto era semi-suíte, eu fiquei com medo dele entrar no banheiro pela porta que dava acesso ao quarto. Este em que ele entrou quando vi passar. E do lado de dentro do banheiro eu consegui ouvir o cachorro rosnando no meu quarto, o que me deixou mais apavorada ainda. Liguei pro Amado desesperada e falei para ele não voltar para casa porque tinha um cachorro em casa comigo, que ele poderia atacá-lo. Ele, sem entender como um cachorro entrou na casa, disse que ia com o pai dele até lá. O pai do Amado é policial aposentado e ainda possuía a arma. Então, após uns 35 minutos, o Amado e o pai dele chegaram. E eu fiquei esse tempo todo ali, presa no banheiro, ainda ouvindo os rosnados do cão. Porém, quando ouvi o barulho do portão sendo aberto, os rosnados do tal cachorrão cessaram imediatamente. Porém, continuei dentro do banheiro. O Amado e o pai dele entraram na casa, olharam tudo e se dirigiram ao quarto. Chegando lá, não encontraram nada. O meu sogro, de arma em punho, super confuso, sem entender nada, perguntou o que estava acontecendo. E o Amado foi contando ao pai conforme eu me acalmava. Em um dia qualquer, enquanto eu regava os meus vasinhos de planta, eu sou a doida das plantas também, conforme eu ia molhando a terra dos jarros com água, um tipo de embrulho ia ficando aparente em meio à terra. E eu não soube identificar o que era, mas tinha nesse embrulho algum tipo de linhas vermelhas, algo que parecia uma terra preta dentro, algo que pareciam ser caroços de algum fruto. Eu não conseguia definir, estavam com aspectos de secos. Achei aquilo tão estranho, não tinha sido obra minha. Eu nunca coloquei nada nos meus jarros além de água. Eu apenas catei o troço e joguei no lixo.
Peraí, conforme... peraí. Enquanto eu regava os meus vasinhos de planta, conforme eu ia molhando a terra dos jarros com água, dos vasos, é isso? Tá. Bom, eu apenas catei o troço e joguei no lixo. Conforme os dias foram passando, encontrei muitos mais daqueles embrulhos nos lugares, tais como canteiros de plantas que eu tinha no quintal. Cheguei a achar outro num gramadinho que tinha na frente da casa também. Encontrei outro na garagem da casa, outro na lixeira que tinha na porta de casa e um outro preso numa mini palmeira que ficava na calçada de casa também, ao lado da lixeira. De tanto encontrar aquilo, eu achei estranho por demais da conta. Mas como eu disse na época, mesmo achando esquisito, eu não dava tanta importância devido a não conhecer nada sobre trabalhos, magia e afins. Nem sequer cogitei que aquilo tinha alguma relação com as coisas bizarras da minha casa. Fiquei tão cansada e intrigada com aquilo que tirei uma foto do tal embrulho sinistro e mandei para algumas pessoas para saber se alguém sabia o que era. Acabou que um dia mandei num grupo de WhatsApp da faculdade e uma colega espírita disse que aquilo parecia ser algum tipo de trabalho. Perguntou se eu tinha desafeto com alguém e eu prontamente disse que não. Ele então me aconselhou a buscar mais respostas sobre aquilo, que eu procurasse um terreiro, um centro espírita ou uma igreja, se caso eu me sentisse mais à vontade. Demorei a acreditar naquilo, mas até que encontrei mais vezes coisas como aquela, e aí eu tive que ir atrás. Resolvi ir no centro espírita que a colega da faculdade frequentava, e lá me disseram que era sim um tipo de trabalho. Era um trabalho de afastamento. De imediato eu não entendi bem, tipo, afastamento? Mas afastamento de quê? Ao que parecia, alguém fazia esse trabalho para que quem estivesse morando na casa saísse. Me foi aconselhado que eu me mudasse, pois, apesar do trabalho não ser voltado para os moradores, e sim para a casa em si, de qualquer forma iria afetar também quem ali morasse, já que o inquilino não teria paz. Também me foi revelado que quem fazia os trabalhos era uma senhora de idade. A mesma enviava tormento e entidades para dentro da casa, a fim de deixar os moradores tão incomodados que só restasse a eles sair de lá. Quando eu ouvi isso, me questionei se isso era coisa da própria Dona Elvira. Mas no centro disseram que não. Era trabalho feito para atingir a Dona Elvira, na verdade. No centro também me deram algumas dicas de acender incensos pela casa, fazer orações, defumação com ervas, espalhar sal grosso, limpar a casa com amônia, anil e afins, para que amenizasse os eventos ruins enquanto eu não encontrasse outra casa. Até cheguei a fazer o que me foi aconselhado. E aí os acontecimentos cessavam por um tempo, mas logo eu encontrava mais trabalhos como aqueles e tudo voltava. Então resolvi investigar o que se passava naquela casa. Eu estava disposta a saber o porquê daquela doideira toda de magia de afastamento de inquilinos. E foi aí que, conversando com os vizinhos, descobri que ali, na rua ali, tinha uma senhora, que aqui vou chamar de maldita dos infernos, maledite. A dita cuja tinha um tipo de rixa com a locatária, Dona Elvira. As duas, ao que parece, se odiavam por várias intrigas antigas de anos passados. E a tal maldita fazia trabalhos para Dona Elvira, a fim de atrasar os seus caminhos. E uma das formas que ela encontrava era fazer trabalhos de afastamento, para que os inquilinos de suas casas ficassem tão perturbados nas casas que não restasse outra alternativa a não ser se mandarem da casa, deixando Elvira no prejuízo, né? E não era só a casa que eu morava, não. Ela fazia em todas as casas que a Dona Elvira tinha. Às vezes, a Dona Elvira ficava tempos e tempos sem inquilinos, até porque a fama das casas se espalhavam, né? E ninguém queria ir para lá. Por isso, o aluguel tão baixo do normal. Dona Elvira se via obrigada a baixar o aluguel, mesmo a casa sendo boa e bem localizada.
Eu fiquei embasbacada quando soube, até porque eu nunca achei que essas histórias de magia, de trabalhos e afins eram de verdade. Mas devido aos acontecimentos na minha casa e a consulta no centro, me vi obrigada a acreditar. Alguns vizinhos me recomendaram que eu mudasse depressa, antes que eu enlouquecesse, pois eles perceberam o meu desânimo e como eu estava abatida física e emocionalmente. Alguns deles até disseram que era perda de tempo permanecer ali, porque a rixa das duas era pra lá de antiga e não ia cessar assim tão fácil. E se eu insistisse em continuar ali, eu ia só ter mais dor de cabeça. Alguns me indicaram outras casas de aluguel na região, mas nenhuma era tão boa como aquela. Porém, eu não estava podendo escolher muito, né? E tratei de ir atrás. E até achei uma que era mais ou menos do nosso agrado. E então, depois de 3 meses e 14 dias morando e sendo atormentada, me mudei da casinha charmosa que eu adorava para uma outra ali na mesma região. Essa, por sua vez, ficava na mesma rua da minha faculdade, o que foi ótimo. Pagaríamos mais caro, praticamente 2 vezes mais que a antiga casa, mas teríamos paz, né? E assim foi feito. Apesar dos pesares, não me arrependo de ter morado naquela casa, apesar dos danos emocionais por causa dela, por ter morado ali. Fiz muitos amigos que moravam naquela rua, amigos que tenho até hoje. Inclusive, eles me ajudaram com a minha mudança e hoje em dia eu e o amado até somos padrinhos do Robert, o filho da Esther, uma das vizinhas que ali morava. E nós o amamos de todo o coração, é nosso filhinho postiço. Há males que realmente vêm para bem. Ana e assombrados, termino dizendo que ainda tenho notícias da antiga casa. O que aconteceu comigo e com os outros inquilinos antigos também aconteceu com os inquilinos seguintes, infelizmente. Sinto pena da dona Elvira e ódio daquela cabra véia maldita dos infernos que inferniza a vida alheia. Eu nunca soube o porquê das duas. As duas eram brigadas e se odiavam tanto. Já ouvi alguns burburinhos sobre o caso, mas nem vale citar aqui, pois não tenho certeza e não queria escrever meias verdades, ou encher o relato de hipóteses. Espero que tudo se resolva para Dona Elvira e que a maldita cabra véia pague pelos seus feitos. Atualmente, nesse ano aqui de 2021, eu e o amado não moramos mais naquela região. Eu concluí a minha faculdade 1 ano depois da experiência da casa, e o amado passou para um concurso em uma universidade federal de uma cidadezinha num outro estado, na qual hoje ele exerce o cargo de professor. Em janeiro de 2020, eu e ele nos casamos e hoje moramos nesse outro estado. Estamos bem, felizes, sem assombrações nos rodeando e com planos para encomendarmos um baby daqui para o ano que vem. Mas sem pressa, ainda estamos em honeymoon. Mesmo próximo de completar 2 anos de casados. Uma eterna lua de mel, meus queridos. Então é isso, galerinha. Espero que não tenham achado minha história cansativa. Sei que ficou grande e é lógico que isso foi só um resumo. Muito mais coisas aconteceram. Algumas eram acontecimentos repetidos, mas não vale a pena citar, pois ia deixar o relato muito maior e eu tenho preguiça de escrever. Só resolvi contar porque esse aqui é o lugar ideal para relatar o inferninho que vivi na minha ex-casinha charmosa. Um abraço a todos, fiquem em paz, agradeço pela atenção de todos e até uma próxima, quem sabe. Beijos para você, muito obrigada pela sua história. E, gente, olha só, então todos os inquilinos sofriam assombrações porque a Maledite lá ficava enviando. Mas e como esses saquinhos apareciam? Ela invadia a casa para colocar essas coisas lá? Ou as coisas materializavam magicamente ali dentro? Em suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se já aconteceu algo com vocês, manda o relato. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.